Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e o Nicolas Ferreira foi gravar um vídeo em defesa do Bolsonaro e acabou se enrolando. Aí a gente vai ver com detalhes ali, tem umas palavrinhas que ele usa, olha, vai falar em indícios de que um golpe foi planejado. Que isso, hein? Pois é, nas pressas aí de lacrar nas redes, acabou falando demais. E quem também falou coisa que não agradou foi o Tarcísio. Só que agora ele tentou agradar bolsonaristas e desagradou membros do STF, onde ele tem um convívio amigável. Vamos trazer detalhes sobre tudo isso, mas antes quero pedir a sua ajuda. Chegou no canal, viu que não está inscrito, se puder se inscreva, ativa aí o sininho das notificações. Gostou do vídeo? Joinha pra cima, não gostou? Faz parte, joinha pra baixo, comenta, compartilha e espalha. Vamos trazer mais pessoas pra cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Pessoal, vamos trazer aqui então que o Nicolas Ferreira, né, decidiu falar. Ele foi pressionado pelo Paulo Figueiredo, né, que marcou ele. Alguém viu ele aí falando sobre o Bolsonaro, não sei o quê. A gente até explicou aqui, já não vou entrar nesses detalhes. Aí o Nicolas falou: não, vou gravar um vídeo. Gravou um vídeo para comentar a decisão do STF que pôs medidas cautelares contra Bolsonaro, incluindo o uso do tornozeleiro eletrônico, nós já falamos aqui várias vezes. Só que ao criticar o pedido de condenação da PGR contra o ex-presidente, Nicolas disse que a pena máxima prevista de 43 anos de prisão não seria razoável, abre aspas para o Nicolas, só porque tem aí vários indícios, possibilidades de golpe. Pois é, nos últimos dias, Nicolas vinha sendo bastante pressionado pela base bolsonarista para se manifestar. E, como eu disse, foi pressionado pelo Paulo Figueiredo, que é neto lá do ex-presidente da ditadura militar, o João Batista Figueiredo, que está, vamos lembrar, foragido nos Estados Unidos. E aí o Nicolas então publicou isso aí nas suas redes sociais, incluindo lá o X e mais um vídeo mais contundente, vai dizer que só foi gravado depois aí e falou um monte de coisa, dentre elas essa questão toda, como vamos ler para vocês aqui agora. Então, peraí, você não precisa gostar do Bolsonaro não, pô. Falar comigo pelo que estão dizendo aí de possibilidade de condenação dele, que 43 anos de cadeia é algo razoável? Você concorda com quanto, Nicolas? Você acha que 43 é muito? Quanto de cadeia você acha que é o justo pro Bolsonaro? Vamos lá. Porque do jeito que você colocou aqui, não, você não tem que gostar do Bolsonaro, mas 43 anos é algo razoável? Fala para nós aí. Qual que é o prazo, o período de cadeia, de condenação razoável que você acha? Dá a entender que ele concorda, que alguma condenação para o Bolsonaro tem que ter, né? Ele só está achando muito 43 anos. Aí ele diz, fazer isso daqui com a pessoa só porque tem, né, tem aí vários indícios, possibilidade de golpe. Criticou Nicolas, que antes reclamou da soltura de políticos. Aí mistura, né? Para chamar a atenção, reclamou da soltura de políticos condenados à corrupção e citou lá o Sérgio Cabral. E disse, tivemos agora, na história recente do Brasil, corruptos com malas e malas de dinheiro na casa. E o que aconteceu com esses caras? Nada. Pois é, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você pode muito bem, como eu faço aqui, cobrar punição para os bandidos corruptos, né, que foram pegos com malas de dinheiro, e cobrar punição para os bandidos que conspiraram um golpe no nosso país. Simples assim. Aí ele então admite que existem indícios de golpe, e ele é um deputado, alguém que você espera respeito às leis ainda mais, né? E ele tem que entender que foi feita uma investigação, aconteceu ali, ouviu todos os lados, a defesa de um, defesa de outro, acusação, testemunha, etc. E não tem ainda uma condenação, é um pedido de condenação, que vai acontecer, porque tem crime. Então tá seguindo o rito normal, Nicolas. Você quer o quê? Tem indícios, como ele próprio disse, né? Indícios de golpe. Possibilidade. Não, vamos investigar não, porque o Bolsonaro é especial demais, não pode ser investigado. É assim que você quer, o deputado federal? É muita cara de pau, né, gente? Aí olha só o delírio dele. Nicolas também afirmou que a posição do governo Lula e do próprio STF de que o tarifaço de Trump é um atentado à soberania nacional seria uma narrativa de esquerda? Que é isso? Narrativa o quê, cidadão? A tarifa foi anunciada pelo Trump
como uma retaliação ao processo contra o Bolsonaro. Ele cita o Bolsonaro lá na carta, começa falando do Bolsonaro, inclusive, e exige, não é assim, sugiro, que o processo seja imediatamente extinto, sob pena da imposição da tarifa. O Nicolas está se fazendo de idiota, porque é óbvio que ele sabe que isso aqui é, sim, um atentado contra a nossa soberania. E o que o Eduardo bate no peito e fala: opa, estamos aqui trabalhando e vai ficar pior, e terra arrasada, e comemora isso. Então, assim, é inacreditável. E também meus cachorros querendo participar aqui do vídeo de hoje, né? Estão bem animados aqui na minha casa. Mas, assim, é surreal. Aí o Nicolas, depois que fala que é uma narrativa, essa coisa de atentado da soberania, ele ressalta que não há o que comemorar. Pois é, então você tem que falar com o Eduardo Bolsonaro, que está comemorando. Mas, na sua opinião, Trump está apenas decidindo sobre a política de importação de seu país. Essa parte final tendo a concordar com o Nicolas. Só que o detalhe é que o Trump cita o Bolsonaro no começo da carta, lá ao falar do tarifaço, das sanções contra o Brasil. A gente sabe que, no fundo, o Trump não está nem aí para o Bolsonaro. Já falei isso aqui e acho que o Nicolas sabe disso. Só que, ao citar o Bolsonaro na carta, ele inflamou a base bolsonarista, que acredita que o Trump está preocupado com o Bolsonaro, quando, no fundo, está preocupado com o quê? Com o dólar perdendo cada vez mais espaço, com os BRICS se fortalecendo, com a China crescendo. Tem essa questão até do Pix agora, quer vir cá encher o saco do Pix porque afetou os interesses do Visa e Mastercard. Mas foi o Trump que citou o Bolsonaro e quer a extinção do processo. Para, segundo ele, recuar, né, talvez, né, recuar do tarifaço. Então é o próprio Trump, com as palavras dele ali, que sim, né, quase que admite uma interferência, um atentado contra a nossa soberania, o que é inaceitável. Bom, vamos trazer aqui agora que o Tarcísio também se complicou dentro do STF lá, vai dizer uma matéria que ele tem boa relação com o ministro da Suprema Corte, mas ele falou demais, está nesse imbróglio aí. Se ele não fala demais, ele desagrada o bolsonarismo e é cobrado. Se ele fala demais, aí o STF não gostou. E o que disse o Tarcísio? Não haverá paz social sem paz política, sem visão de longo prazo, sem eleições livres, justas e competitivas. A sucessão de erros que estamos vendo acontecer afasta o Brasil do seu caminho. Falou isso o Tarcísio, que foi eleito em eleições que ele considera que não foram livres? Ou ele acha que não foi livre só do Bolsonaro, que perdeu, mas aqui o Tarcísio venceu, aí foram eleições livres, onde o Nicolas teve 1,5 milhão de votos, foram eleições livres, onde a direita elegeu a bancada mais, digamos assim, de direita da história desse país, aí foram livres as eleições. Nos estados, aí vários governadores bolsonaristas eleitos, vários senadores, aí foram livres. Mas, opa, o Bolsonaro perdeu. Aí não foram eleições livres, nem justas, nem competitivas. E teve uma sucessão de erros. Isso aqui não caiu bem, essa parte em especial. Porque ele acaba alimentando a narrativa bolsonarista, mentirosa, de perseguição contra o Bolsonaro. E aí ministros do STF que mantêm um diálogo, um bom trânsito com o governador de São Paulo, não digeriram bem isso aqui. É o que vai dizer uma matéria, né, que tem circulado por aí. Então é isso. Ele, né, tomou pressão dentro do bolsonarismo para endurecer o discurso, para não parecer oportunista, que também é. Aí endurece o discurso e desagrada a ala do STF e desagradou setores mais centristas, digamos assim, da própria mídia, que tinham a esperança do... não vamos esquecer não, do Tarcísio, que é alguém moderado, alguém de centro, conservador. Olha, o Tarcísio, eu diria, torcendo para estar errado, mas eu acho que em alguns aspectos ele é mais perigoso do que o Bolsonaro, porque o Bolsonaro fazia um governo neoliberal, porém com a crítica da imprensa, que acabava ali, né, tensionando e o povo reclamando e tal. Isso segurava as pontas em alguns pontos, continha danos, digamos assim. O Tarcísio, se eleito, eu acho que ele chega lá com apoio da imprensa, que é um negócio impressionante. E aí reformas que o Bolsonaro não conseguiu passar, privatizações que o Bolsonaro quis e não conseguiu, tipo a dos Correios, eu acho que o Tarcísio consegue assim, ó, no estalar de dedos. Então, em alguns aspectos, sim, eu acho que o Tarcísio na presidência seria pior
do que Bolsonaro, o que é algo difícil, hein? Você ser pior que o Bolsonaro, olha, tem que se esforçar bastante. Eu digo pior pro povo, porque às vezes pega o dinheiro que privatizou os Correios, aí torra esse dinheiro com algumas medidas, aí rapidamente você está sem o dinheiro, sem o patrimônio, sem uma empresa que presta um serviço, que você pode criticar, eu acho que tem que melhorar muitos Correios, pegando aqui esse como exemplo, né? Mas poderia falar de outras estatais também. Daqui a pouco você não tem nenhum dinheiro mais, que vai tudo para pagar juros, você não tem a estatal, você não tem um serviço que se tá ruim pode ficar pior na mão da iniciativa privada, então é isso. Então vamos ficar atento aí, mas pelo menos nessas manifestações aí tem gente se complicando. Pessoal, a gente fica por aqui, quem puder espalhe e compartilhe o vídeo, vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Valeu, gente, até mais.